Canal Tempo de Salvação, Max Mário com vocês. Ele pode ser um pouco seu se você se inscrever, ativar o sininho das notificações e partilhar com os teus amigos, sugerir temas para nós, nos chamar no privado, pedindo oração, partilhar algumas coisas relacionadas ao Evangelho. É isso, família. Esse é o canal Tempo de Salvação. Você pode fazer parte desta família. Hoje eu quero falar convosco algo que eu estava meditando enquanto fazia o meu devocional e achei por bem partilhar convosco. Quero ler convosco o texto que está em 2 de Reis, capítulo 5, versículo número 20. Está escrito assim: Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Para quem estuda as Escrituras, conhece claramente este cenário, não é? Eliseu, sucessor do profeta Elias, não é? Então, o profeta em evidência nesse tempo em Israel, mas concretamente em Samaria. E um determinado homem, capitão do exército da Síria, chamado Naamã, ele era muito poderoso e tinha muitas vitórias. Portanto, ele era leproso, não é? E uma das meninas, uma das moças que servia em sua casa, ela era israelita e estava em casa de Naamã. E ela disse para a esposa de Naamã que seria bom que o meu senhor estivesse em Israel para ser curado pelo profeta. Aí Naamã vai para Israel, escreve uma carta para o rei de Israel e posteriormente ele vai para Israel para ser curado pelo profeta. O profeta recebe ele, não é? Depois de um cenário todo algo conturbado, porque depois o rei de Israel rasga as suas vestes, porque ele se sentiu impossibilitado em curar Naamã. Aí Naamã se encontra com o profeta e o profeta ordena que ele vá banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas ele diz, ele fica indignado e ele diz: poxa, não são Abana e Farpar águas melhores do que todas as águas de Israel? Ele fica indignado e não aceita, mas ele é persuadido pelos seus servos e posteriormente ele vai, é curado e dá presentes para Eliseu. Porém, Eliseu não aceita os presentes e o sírio volta para sua terra, não é? Naamã volta para sua terra. Aí Geazi, com ganância em seu coração, decide ir atrás de Naamã para pedir alguns presentes. Ele vai atrás de Naamã e ele diz: olha, agora mesmo recebemos 2 dos filhos dos profetas da montanha de Efraim e pediram que desses algumas coisas para eles e tal. Aí o coração de Eliseu, o espírito de Eliseu vai com Geazi e percebe toda aquela falcatrua que Geazi faz, não é, diante de Eliseu. Com essa história nós conseguimos entender algumas lições que eu quero partilhar convosco hoje. Primeiro, na linha de sucessão, assim como Eliseu sucedeu Elias, eventualmente Geazi poderia ser o sucessor de Eliseu, mas por causa desta ação, Geazi perde então o privilégio de ser sucessor do profeta Elias, porque aí ele nos mostra de facto de quem ele é discípulo, não é? Ele não era simplesmente um discípulo de Eliseu, ele era também um amante dos prazeres terrenos. Então, por causa disso, ele mente. Isso me remete ao texto, não é? Que Jesus fala em Mateus no capítulo 6, no versículo 24, quero ler para vocês. O texto diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, não é? Muitas pessoas têm estado a servir a 2 senhores. É isso que nós vemos hoje em muitas igrejas, não é? Prosperidade sem Deus, ordenação, ministério sem vocação, pessoas vão para o ministério até bajulando. Vemos até nos nossos dias o cristianismo cultural, não é? Sem vida com Deus, pessoas que se afirmam cristãs, mas não são de facto porque não têm comunhão com Deus, ou são simplesmente cristãos nominais, não é? Falsos milagres, falsas unções e uma série de coisas. Isso é muito triste, infelizmente, no seio das igrejas. É muito, mas muito triste. Enquanto eu meditava neste cenário todo, eu fiquei muito, mas muito triste, porque isto dá legalidade para que muitas pessoas descredibilizem, não é, o que a igreja faz ou a reputação das igrejas, não é? Mas eu quero também falar para essas pessoas,
O meio pelo qual nós podemos identificar os falsos profetas e os falsos mestres, ou até mesmo os falsos discípulos, é as Escrituras, é a palavra de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus, não tem como você identificar um falso mestre e um falso discípulo. As Escrituras estão a dizer, pelos frutos nós conheceremos a árvore. Através de uma manga, nós conheceremos a manga, saberemos que aquele fruto é da mangueira. Através de um abacate, saberemos que aquele fruto é de um abacateiro. Através de uma banana, saberemos que aquele fruto é de uma bananeira. Através do fruto nós vamos conhecer a árvore. Um bom discípulo aponta para o seu bom mestre, um mau discípulo aponta para o seu mau mestre. Um bom servo aponta para o seu senhor. Um mau servo também aponta para o seu senhor e assim sucessivamente. Então, precisamos entender essas coisas para que, então, saibamos distinguir uma coisa da outra. E uma coisa... As Sagradas Escrituras nunca tiveram ou seja, nunca se encaixaram tão bem como elas se encaixam nos dias de hoje. Nós hoje vemos pessoas a venderem milagres, pessoas a venderem consagrações, pessoas a venderem amuletos como águas ungidas, vassouras ungidas, rosas ungidas, almofadas, sabonetes, lenços, lapiseiras, até coisas para você ser promovido no serviço, autênticos amuletos, não é? Para que a tua vida seja protegida e tal, não sei o quê. Mas eu creio que os verdadeiros crentes creem única, especificamente na palavra de Deus e no nome de Jesus para qualquer sorte de bênção e prosperidade. A Bíblia está a dizer que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por outra, tem uma história de um grande pastor... E eu tenho a oportunidade de conviver com ele. Ele contou-nos uma história. Ele disse: certos políticos um dia foram à sua igreja e lhe ofereceram somas avultadas de dinheiro. E eu creio que eventualmente esses políticos fizeram isso em troca de fidelidade, em troca de honestidade. Mas graças a Deus, aquele pastor, homem de Deus, rejeitou, não é, aquelas ofertas. Por quê? Porque a nossa fidelidade não é moeda de troca. A nossa fidelidade não está à venda. Nós não estamos vendendo nossa fidelidade para que as pessoas creiam em nós ou para que pessoas usem a nossa fé para alcançar pessoas. Principalmente os políticos fazem muito isso com as políticas, não é? Ou para ter o povo sobre os seus pés. Enquanto eu refletia neste assunto, eu lembrei de algo que o pastor Jorge cita no seu livro Teologia da Bacia. Ele cita o teólogo nigeriano Paul Isaac. O teólogo nigeriano ele faz o paralelo, não é, entre a moeda que Jesus levanta e Jesus pergunta de quem é essa face. Os discípulos respondem de César. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E ele diz, muitas das vezes nas igrejas as pessoas usam a imagem de Deus que somos nós em imagem de César. Ou seja, muitas das vezes olhamos para o número de crentes que é imagem de Deus como imagem de César, ou seja, olhamos para os crentes como simplesmente números que podem nos trazer dízimos e ofertas, e não olhamos para os crentes como almas que precisam ser salvas e precisam ser apacentadas para a glória de Deus. Pois é, família, esta é a reflexão que eu tinha para vocês hoje. Que Deus vos abençoe. Não te esqueças de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, partilhar isso com alguns amigos e Deus abençoe. É tempo de salvação. Valeu!